E bem-vindos ao nosso terceiro vídeo aqui do canal, e esse vídeo é sobre um assunto que particularmente eu gostei muito, que é árvore geradora de custo mínimo e também o algoritmo de Kruskal, que é o algoritmo que no seu funcionamento usa árvores. E também vai servir de base para o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre o algoritmo de Prim, que são os dois algoritmos que usam árvore geradora de custo mínimo. Então vamos começar do início para conseguirmos aprender passo a passo o funcionamento desses dois algoritmos. Então, sem enrolação, já vamos direto para o conteúdo. Vamos começar por árvores, né? Que é um conceito bem simples, né? Ele é bem básico. Então vamos começar aqui por árvores. O que é árvores? Vamos dar uma definição. É um grafo conexo e sem ciclos, em que há somente um caminho entre qualquer par de vértice. Ou seja, ele tem que ser conexo, então deve haver uma aresta ligando os vértices. E também ele tem que ser acíclico, ou seja, ele não pode ter ciclos. E ciclo é basicamente um loop que fica acontecendo várias e várias vezes. Então essas são as definições, é bem simples. Então já vamos explicar com um exemplo, já que fica bem mais fácil da gente compreender melhor. Então já vamos pegar um exemplo aqui já. Então vamos pegar um grafo aqui, um grafo qualquer. Um grafo não direcionado e ponderado. E aqui do lado vamos colocar um subgrafo. E a pergunta, esse subgrafo é árvore? A gente só vê na nossa definição, ele não tem nenhum ciclo aqui, mas o que está faltando é ele ser conexo. Ele não tem nenhuma conexão aqui, ó, do vértice 2 para o vértice 3, ó. Não tem nenhuma conexão aqui, ó. Se a gente fazer essa conexão aqui, esse caminho aqui, ele vai virar uma árvore. E agora essa segunda imagem, a gente pode falar que é uma árvore, porque ele é um subgrafo, né, do grafo original, e ele é conexo e também não tem ciclos. Então é basicamente isso que é uma árvore. E também temos um segundo exemplo aqui, que também é uma árvore, porque eles são um subgrafo, ele é conexo e não tem ciclos. Então, basicamente, uma árvore é isso, é um pedaço ali do grafo, né? Praticamente um subgrafo, que seja conexo, né? Que tem as conexões entre todos os vértices e também que não tenha nenhum ciclo se formando. Mas vamos ver outro conceito agora de árvores geradoras. A definição de árvores geradoras é: todo grafo conexo possui pelo menos uma árvore que contém todos os seus vértices. Então, nesse exemplo aqui, vamos criar um subgrafo gerador. Como vimos na definição, ele precisa ter todos os vértices. E nesse exemplo aqui, ó, ele tem 6 vértices. Então, primeiramente, a árvore geradora precisa ter 6 vértices, nesse exemplo do nosso gráfico. E juntando esses conceitos de árvore e gerador, uma árvore geradora ele seria uma árvore que contém todos os vértices e que se encaixa naquelas condições de árvore, que é ser um subgrafo conexo e não ter ciclo. Então vamos colocar um exemplo aqui de árvore geradora desse mesmo exemplo. Ela entra em todas aquelas características que vimos antes, né, de árvore, que é ser um grafo conexo e não ter ciclos. E ela contém todos os vértices do grafo original. E ó, podemos ver que há várias maneiras de fazer uma árvore, né? A gente pode ir trocando as arestas de lugar, que sempre vai dar uma árvore. O que a gente precisa estar atento é que a gente não pode trocar as arestas de uma maneira que esse grafo ele contém um ciclo e também um vértice isolado, que aí ele não vai ser mais um grafo conexo, né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Ou seja, a gente pode montar várias árvores, né? A gente pode ir brincando com as arestas, trocar a aresta de lugar. Ou seja, tem várias árvores geradoras. E com isso surge mais uma pergunta. O que é uma árvore geradora mínima, né? Porque nesse exemplo aqui a gente pode criar várias árvores, mas árvore geradora mínima a gente consegue criar apenas uma. Mas a gente pode notar, ó, que tem uma coisa que a gente não usou ainda, ó, que está em destaque, né? Que está com uma cor em destaque, com uma cor vermelha em destaque, que é os pesos das nossas arestas, né? Então vamos usar os valores do peso para achar nossa árvore geradora de custo mínimo. Então vamos para definições da nossa árvore geradora de custo mínimo. Árvore geradora de custo mínimo é uma árvore geradora de menor custo dentre todas as possíveis em um grafo. A gente vai traçar aqui, ó, o menor caminho que a gente conseguir achar das arestas. Ou seja, a gente vai somar os valores do peso do nosso caminho, a gente vai traçar um caminho inteiro aqui, ó. E a gente vai colocar qual o valor, somar todos, né? Vamos somar todos os valores e vamos colocar qual que é o valor. Então a gente tem que procurar o trajeto, né? A gente tem que procurar a rota de menor valor, de menor custo. Ou seja, como a gente viu na árvore,
na árvore geradora, a gente tem várias e várias combinações. Dá para fazer muita combinação, mas a árvore geradora mínima, a gente consegue achar apenas um caminho, vai ser o mínimo, vai ser o melhor caminho ali, vai ser o caminho de valor mínimo. Então vamos fazer nossa árvore geradora de custo mínimo desse exemplo aqui, ó. É o mesmo exemplo que sempre usamos. E antes disso, precisamos determinar qual vértice a gente vai começar. E nesse exemplo, vamos começar pelo vértice 0. Lembrando que temos que traçar um caminho que passe por todos os vértices. Então, vamos começar pelo vértice 0. Temos que, do 0, a gente tem dois caminhos que a gente pode usar, né? Que é o caminho de valor 11 e o caminho de valor 12. A gente quer o custo mínimo, então a gente vai de menor valor. Então, vamos de 0 até 1 com o menor caminho. Então, vamos de 0 até 1. Que tem valor 11, e esse valor 11 a gente vai somar tudo, os pesos, e aqui ó, temos dois caminhos que podemos seguir, o de valor 12 e o de valor 1, como a gente quer o mínimo, a gente vai usar o valor 1 mesmo, então vamos somar mais 1, e aqui chegando no 2, a gente só tem um caminho para fazer, que é o com peso 11, então a gente soma mais 11, e chegamos até o vértice 4, e nesse temos dois caminhos, então vamos primeiro até o 5, que é de peso 4, e também é o menor caminho até ele. E agora falta chegarmos até o vértice 3. E podemos notar que até o vértice 3 temos dois caminhos, do 4 até o 3 e do 5 até o 3. Então vamos pelo menor caminho, que é de 4 até o 3. E como não vamos formar nenhum ciclo, podemos ir tranquilo sem nenhum problema. E como já passamos por todos os vértices, chegamos ao final da nossa árvore geradora de custo mínimo. E vamos somar os valores das arestas para saber qual que é o valor da nossa árvore. Vamos somar 11, mais 1, mais 11, mais 7, mais 4, que dá um total de 34. Então nossa árvore geradora tem custo de 34. E vamos comparar com aquela nossa primeira árvore geradora que a gente encontrou no começo. Vamos somar os valores delas, que é 11 mais 12 mais 19 mais 4 mais 11. Que dá igual a 57. Então aí já podemos ver a diferença entre os valores, né, da árvore geradora de custo mínimo para uma árvore geradora aleatória. E agora que já temos a base, vamos falar um pouco mais sobre o algoritmo de Kruskal. Então vamos falar um pouco sobre o algoritmo de Kruskal. Ele foi proposto em 1956 por Joseph Bernard Kruskal Jr. Ele é estatístico, matemático, cientista da computação. Então vamos falar sobre o princípio. Incluir na árvore a cada interação a aresta de menor custo que não forma um ciclo. E no final do nosso algoritmo, ele vai ter que ter processado n-1 interações. Ou seja, quando tiver n-1 interações, vai ter finalizado o algoritmo de Kruskal. Então vamos usar aquele mesmo exemplo. Esse nosso exemplo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quando terminarmos nosso algoritmo de Kruskal, ele vai encerrar quando tiver 5 arestas. Ou seja, 5 ligações. Diferentemente do algoritmo de Flynn, o raciocínio está voltado para a formação de árvore a partir da inclusão de arestas e não de vértices, como é o algoritmo de Flynn. Ou seja, o algoritmo de Kruskal, ele quer criar as árvores, ele começa criando as árvores que tiver o menor valor de todos. Ele só quer a aresta que tem o menor valor. Então vamos implementar o algoritmo de Kruskal no mesmo exemplo que a gente já fez, para a gente notar a diferença entre a árvore geradora de custo mínimo e o algoritmo de Kruskal. Primeiramente, como a árvore geradora de custo mínimo, o grafo tem que ser conexo e que tenha peso nas arestas. E ele já começa com todos os vértices soltos, ou seja, os vértices não têm ligação, só aparecem os vértices aí, o vértice 0, 1, 2, 3, 4, 5. E podemos notar que não tem nenhuma ligação entre eles. Então dá pra gente criar cada vértice uma árvore independente, né? Criar um monte de árvore aqui, árvore de 3 para 4, 4 para 5. E na execução dele, a gente precisa criar um conjunto dos vértices em ordem crescente nas ligações dos vértices. Ou seja, a gente vai praticamente criar uma lista procurando o menor caminho de todos, a aresta que tem o menor peso é de 1 para 2. Então, nosso conjunto, né, por exemplo, nossa lista, ele já começa com 1 até 2 com peso 1 e assim por diante. Então, vamos preencher aqui rapidão nosso conjunto. E agora que já completamos nosso conjunto, a gente vai fazendo as interações, né? E criamos também um conjunto de arestas. Inicialmente ele está vazio. Então, nossas interações é segundo a tabela. Então vamos por ordem da tabela. Nossa primeira interação é de 1 para 2, que tem peso 1. A gente pode adicionar, porque a gente não vai formar ciclo, então ele pode ser adicionado sem nenhum problema. Então adicionamos eles aqui. Então já temos nossa primeira árvore aqui.
E a nossa segunda interação, que é de 4 a 5, ela tem peso 4. De 4 até o 5, a gente podemos notar que a gente não vai formar nenhum ciclo, então é seguro, a gente pode colocar ele no nosso conjunto de arestas e formar mais uma árvore aqui, mais um caminho. E agora a nossa outra interação é de 3 até 4. De 3 até 4 é seguro também de colocar, a gente não vai formar nenhum ciclo, então vamos adicionar ele ao nosso conjunto aqui sem problema algum. E nossa próxima interação é de 0 até 1, com peso 11. E podemos fazer essa interação sem problema, porque não vamos formar nenhum ciclo. E podemos notar também que temos de 2 para 4 com o mesmo valor de peso, que é 11. Mas como eu coloquei o 0 para 1 primeiro, a gente começa por ele. E vamos fazer esse caminho de 2 para 4 sem problema algum também. Agora a nossa próxima interação é de 0 até 2. Podemos notar que se a gente colocar ele nesse conjunto, se a gente adicionar ele no nosso conjunto de aresta, a gente vai acabar fechando um ciclo aqui. Vamos adicionar ele, por exemplo. Ele acabou fechando um ciclo aqui. Ele não pode ter ciclo, ele tem que ser acíclico. Então a gente não usa ele, a gente remove ele e não coloca ele. E a mesma coisa acontece aqui, de 1 até 3. Se a gente colocar de 1 até 3, que tem peso 12, a gente acaba fechando outro ciclo também. A gente acaba, por exemplo, fechando esse ciclo aqui. Então não podemos fechar ciclo de jeito nenhum. E de 3 até 5, e vai acontecer a mesma coisa, vai fechar um ciclo, a gente não é seguro, a gente não pode colocar. Vai fechar esse ciclo aqui, de 3, 4, 5. Se a gente colocou aqui, por exemplo, não pode, não pode, vai fechar um ciclo. Então vamos colocar um X aqui, de não pode, de jeito nenhum. Então já fizemos nossas interações, já visitamos todos os nossos conjuntos de aresta e percebemos que, lembra que para terminar o algoritmo, a gente tem que ser n-1. N é o número de vértices do nosso grafo. Ou seja, para terminarmos o algoritmo, precisa ter 5 arestas, porque 6 menos 1 igual a 5. E como podemos ver, tem 5 arestas, então terminamos nosso algoritmo de Kruskal, finalizamos ele. E deu para perceber que é algo bem simples, bem tranquilo, bem de boa. E no próximo vídeo a gente vai estudar o algoritmo de Prim, o seu pseudocódigo, a gente vai estudar mais a fundo ele, que também é um algoritmo bem simples e espero que vocês curtam também.